Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia e vamos juntos meditarmos a palavra do Senhor. Hoje o texto se encontra em Gálatas, capítulo 6, o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amados irmãos, Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, uma região que hoje é localizada na atual Turquia, e ele tinha o objetivo, em seu escrito, de corrigir falsos ensinos. Alguns mestres judaizantes estavam tentando obrigar os novos convertidos a seguirem a lei de Moisés, por exemplo, a circuncisão, colocando isso como um fator determinante para a salvação. Por isso que Paulo escreve essa carta para essa região da Galácia. Outro ponto que Paulo enfatiza nessa carta, ele mostra que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras da lei. Um ensinamento que vai totalmente contra o que os falsos mestres, aqueles judaizantes, estavam tentando impregnar naquela comunidade. É como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16 e Gálatas capítulo 5, versículo 1. A salvação, irmãos, é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras da lei. Não há nada que possamos fazer para garantir a nossa salvação. Não é os nossos atos, não é o nosso esforço. Nós somos salvos pela graça, graça de Deus. E por isso nós podemos glorificar o Senhor. Não é pelas nossas obras, porque não há nenhum bem no ser humano. Todo bem que nós fazemos é um fragmento da graça de Deus em nós. A partir do capítulo 5, Paulo mostra que essa liberdade não é para viver no pecado. Sim, Cristo nos libertou. Sim, Cristo nos deu poder de escolha. Mas essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Liberdade para fazer o mal. Liberdade para pecar. Mas sim, liberdade para viver pelo Espírito. E esse Espírito produz frutos. E aí nós entramos na palavra dos frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23. Então, irmãos, o capítulo 6, ele traz pontos importantíssimos para nós entendermos o contexto deste versículo. Paulo exorta a carregar os fardos uns dos outros, pois é assim que as comunidades de fé precisam se comportar. Comunidade de fé é aquela que está disposta a chorar junto, a se alegrar junto e suportar o fardo do outro. Fazer do outro seu ministério. Em Gálatas capítulo 6, versículo 6, Paulo fala sobre compartilhar também os bens materiais com aqueles que ensinam a palavra. É a igreja que investe nos pregadores, a igreja que investe nas pessoas que estão preocupadas em orientar da melhor forma o povo de fé acerca das Escrituras. Veja que Paulo estava enfrentando um problema de falsos ensinos. E como que nós combatemos os falsos ensinos? Somente à luz da palavra. Somente se debruçando na palavra e entendendo as direções que ela tem para a igreja. Em Gálatas capítulo 6, do 7 ao 8, Paulo introduz a metáfora da semeadura e da colheita. E ele diz: quem semeia na carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá vida eterna. E aqui nós já vamos nos direcionando para o versículo de hoje. O que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem lançado no seu dia a dia? Será que são sementes da carne, pautadas na ira, na inveja, na vingança, na corrupção, na traição, na mentira, no egoísmo?
ou as sementes que você tem lançado são sementes do Espírito. Sementes que vão produzir frutos do Espírito. Sementes que vão te levar para a vida eterna. Porque, irmãos, nós temos a escolha de lançar a semente ou não. Mas essa escolha nós não teremos no momento da ceifa, no momento da colheita. Então é necessário pensar, ao iniciar o nosso dia, qual semente eu quero plantar no dia de hoje. Porque essa semente irá germinar, irá enraizar, crescer e dará frutos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, surge logo em seguida como um encorajamento. Por que, irmãos, esse versículo surge como encorajamento? Porque a vida cristã, ela é marcada e precisa ser marcada por perseverança. É como um lavrador. O lavrador, ele enfrenta todas as dificuldades que o homem da cidade enfrenta. O homem do campo enfrenta todas as dificuldades e até ouso dizer que enfrenta as dificuldades e talvez não tenha as mesmas facilidades que o homem da cidade tem. O homem do campo também passa por desânimo, por dias de chuva, por vendavais, por dias a qual ele não quer trabalhar, que ele está cansado. E é muito bonito essa forma, essa metáfora que Paulo utiliza para ilustrar a vida cristã como alguém que está diante de um campo, alguém que está diante de um trabalho de plantio. Por quê? Vai ter dias que vai nos faltar ânimo. Vai ter dias que nós não vamos querer regar. Vai ter dias que a preguiça vai bater na nossa porta. Vai ter dia que o trabalho vai ser árduo, vai ser cansativo. Vamos ter que nos reclinar para tirar a erva daninha. E a erva daninha, irmãos, precisa ser tirada da raiz. Tem irmãos que não entendem isso. Tem irmãos que não aceitam repreensão. Mas é necessário se reclinar e tirar a erva daninha para que ela não se enraize. É necessário tirar as pedras do campo. É necessário regar no horário certo, limpar a terra, adubar a terra. Então a vida cristã é marcada por perseverança e muitas vezes fazemos o bem, ajudamos pessoas, permanecemos fiéis a Deus, mas parece que nada muda. Ou parece que em nada há recompensa. Então, Paulo nos lembra que o agir correto diante de Deus nunca é em vão. E aqui fica um ensinamento para nós. As coisas levam tempo. Há um tempo que a semente irá cair na terra, irá germinar, irá brotar, crescer e frutificar. E diante deste tempo que não é o nosso, que é o tempo de Deus, o que nos resta, meus irmãos, é aguardar, é esperar, é confiar, é entender que o trabalho está sendo feito para o Senhor. Tem um versículo que eu acho que resume muito bem esta nossa meditação. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. E desta forma é a nossa vida cristã. Talvez hoje a nossa missão seja apenas de plantar. Outro virá para regar, mas não esqueça, só Deus dá o crescimento. É necessário sim uma perseverança nossa. É necessário sim um empenho nosso, mas não esqueça, você não é o agente do crescimento. Você não é o agente do tempo. Quem faz a obra crescer, frutificar e dar os seus frutos, como diz a palavra, ao seu tempo, é só o Senhor. É só o Senhor. Então, nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho do Evangelho, essa caminhada com Cristo, irmãos, é muito importante para nos educar,
para nós entendermos que não é o nosso tempo, que não é a nossa forma, não é o nosso jeito. E aí, diante de uma comunidade que estava sendo massacrada por falsos ensinos até que diziam que o melhor era desistir, Paulo traz o dado da perseverança e diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, irmãos. Fazer o bem dá trabalho. Eu digo o bem que muitas vezes não virá acompanhado de recompensas, nem de reconhecimento. Mas não se preocupe, não é sobre o outro que não lhe reconhece, é sobre você. Você só está dando, só está empenhando aquilo que você tem. Então, se você tem bem, faça o bem. Paulo está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, que o bem esteja no nosso DNA, que o bem seja uma característica nossa, cristã, algo indivisível, algo que, ao olhar para nós, encontre em nós essa característica, o bem. E ele diz: porque ao seu tempo ceifaremos. Qual tempo? Qual é esse tempo? Qual é a hora? Qual é o dia? Qual é o ano? Qual o mês? Qual o século? Não sabemos. E aí aumenta em nós a importância de confiar em Deus, o autor do tempo. Não esqueça, um planta, o outro rega, mas só Deus dá o crescimento. Eu vou ler novamente o versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Continue a plantar, continue a regar, continue a orar, continue a buscar o Senhor na palavra, continue a estudar a palavra, continue a se empenhar em entender a palavra para plantar no coração de alguém, para regar no coração de alguém, porque talvez a semente já caiu no coração dos seus familiares, mas ela carece agora de ser regada, carece agora de ser visitada, carece agora, irmãos, de cuidados. Mas não esqueça, o único que vai dar o crescimento é o Senhor. O único que nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. A obra do Senhor sim necessita de mãos, mas ela é uma obra que depende totalmente, não de uma autoajuda, mas de uma ajuda que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Por mais que fazer o bem nos canse, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E aqui é importante, há alguns frutos que levam tanto tempo que nós corremos o risco de desfalecer no caminho. Mas o fruto ficará e deixará as suas marcas e mostrará o empenho, o carinho, o zelo daqueles que o plantou. Portanto, irmãos, o contexto aqui mostra que Paulo está motivando os cristãos a perseverarem em viver segundo o Espírito. De que forma? Praticando o bem. Mesmo diante do cansaço, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de uma aparente falta de resultado imediato. Falar de fruto na igreja de hoje, desse século imediatista, que é tudo para agora, é um desafio. Talvez é voltar numa pauta que Paulo estava tratando com tanto carinho naquela época na igreja de Galácia. Necessidade de nós voltarmos e falar para a igreja que nós dependemos de Cristo. E depender de Cristo é depender do tempo dele, da vontade dele, da forma dele. Então, esse versículo é um chamado para perseverança no bem, não desanimar. Confiança no tempo de Deus, certos de que a colheita virá, irmãos. A palavra do Senhor não volta vazia. Nenhum trabalho que é feito em nome de Jesus, irmãos, volta vazio. Trará os seus resultados, mas ao tempo de Deus. Fidelidade no Espírito, não viver na carne, mas na graça de Cristo. E quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, irmãos, quando se sentir desanimado, porque esse dia vai chegar. Efésios fala do dia mau, mesmo para aquele que está em posse de uma armadura, então o dia mau vai chegar. Então o dia que você se sentir desanimado, busque o Senhor em oração, leia a Bíblia,
Resete mais uma vez. Talvez o dia do desânimo é o dia que a semente em nós foi plantada, mas está ressequida. Então nós precisamos ler essa palavra que é rio de água viva para nos hidratar, para nos trazer vida. Lembre-se que em cada semente plantada fortalece a sua vida espiritual. Então plante hoje mais uma semente. Leia a palavra, ore. Segundo ponto, se fizer o bem a alguém e não receber reconhecimento, confie que Deus é quem vê e o recompensará. Não espere do outro, irmãos. Talvez é triste isso que eu estou lhe dizendo. Não espere do outro. Faça porque você é. Não faça para ser. Faça para transbordar. E se transbordou, tem demais aí em você, ao ponto de dar para o outro. E se o outro não lhe devolver, tá tudo certo. E você já está transbordando. E o terceiro e último ponto, no trabalho, na família ou na igreja, continue servindo com amor, mesmo que não perceba resultados imediatos. A igreja não é feita apenas de pregadores. A igreja não é feita apenas daqueles que estão na linha de frente com o microfone, com o instrumento à vista. A igreja é feita daqueles que fazem o necessário com amor. E o necessário muitas vezes acontece na cozinha, o necessário acontece nos cárceres no momento da evangelização. O necessário acontece no oculto. Nós não vemos, mas é o necessário que mantém a engrenagem funcionando. Então, mesmo que ninguém perceba, mesmo que os resultados não sejam imediatos, tem um detalhe aí. Faça o necessário, mesmo que oculto, mas faça esse necessário com amor. Porque se um dia você for fazer aquilo que é à vista de todos sem amor, certamente perceberão. Então, tudo o que for fazer, irmãos, faça com amor. Não nos cansemos de fazer o bem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Hebreus capítulo 10, versículo 36, com efeito tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tiago capítulo 5, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai de bondade, nós te louvamos por mais um dia. Obrigado a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós te pedimos, Senhor, que a tua graça venha nos sustentar a cada dia, nos permitindo fazer o bem, sem o interesse da recompensa, sem o interesse que essa recompensa venha de forma imediata. Senhor, assim como o Abacuque pediu, eu te peço, Senhor, nos avive em meio à obra, para que no dia mau, Senhor Deus, a tua graça venha nos sustentar e socorrer. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.